uma sessão, mais uma sessão aqui da nossa atividade científica de 2023. E hoje nós temos aqui o Dr. Fernando Henrique Fernandes, que entre nós dispensa apresentação, mas que é cardiologista titular da Sociedade Brasileira de Cardio, Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, né? Fernandinho, que nós temos orgulho de ostentar, que é o primeiro residente formado no Hospital Encore em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, e que se tornou aí um grande intervencionista, e nos últimos anos vem se dedicando parte do seu tempo ao estudo e tratamento das cardiopatias estruturais, coisa que alguns chegam a considerar uma outra especialidade da hemodinâmica, né? Com ou sem preciosismo, a gente sabe que as cardiopatias estruturais é um novo campo de verdade, né? Na verdade, a cardiologia intervencionista começou pelas cardiopatias estruturais, na verdade, as congênitas, lá no passado, mas era meramente diagnóstico. E com a evolução da tecnologia, do entendimento, dos estudos aí e materiais, a gente hoje consegue resolver uma boa parte das cardiopatias estruturais. Em geral, quando falamos cardiopatias estruturais, de uma maneira bem simplista, a gente está excluindo as coronárias, que é, do ponto de vista de prevalência, a maior das patologias, né? E nesse sentido, hoje a gente vai ver aí uma aula que eu tenho certeza que o Fernando fala com muita tranquilidade, que é o reparo valvar mitral, que é as novas tecnologias, as novas técnicas para tratamento da regurgitação mitral. Fernandinho, é com você, meu querido. Obrigado. Obrigado, doutor Maurício. Obrigado, Juliano, Débora. Obrigado a todo mundo que está participando aí, acordar na terça-feira aí, chuvosa, para poder escutar sobre reparo valvar mitral transcatéter, né? Realmente é um tema muito específico e devido à pluralidade aqui de todo mundo que está assistindo, eu vou falar um pouquinho sobre o que é e, como a Débora pediu, a gente tentar focar em qual paciente ideal para a gente poder fazer esse reparo valvar mitral transcatéter. Bom, dentro desse paciente ideal, eu quero citar três quesitos que são essenciais, que um é o conhecimento da anatomia valvar, sem isso aqui a gente não consegue definir qual é o melhor tratamento. O quadro clínico do paciente, né, que é descobrir o momento adequado e o paciente adequado para se fazer esse reparo valvar transcatéter. E o quadro econômico social, que a gente sabe que aqui no nosso país isso conta bastante. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada coisa aqui para vocês entenderem qual que é a realidade hoje no país do reparo valvar mitral transcatéter. Quando a gente fala de valvopatia mitral, o desafio é um pouco maior do que quando a gente fala de aorta. Talvez porque a mitral seja bem mais complexa do que a aorta. E quando a gente vai falar sobre ela, a anatomia e o motivo pelo qual essa válvula mitral está tendo regurgitação pode ser um conjunto de coisas, uma coisa só, que pode levar em consideração uma dilatação anular, um problema apenas de folhetos, problemas de rotura de cordoalho, extensão de cordoalho, diminuição de tétering, retração e modificação do aparato valvar pelos músculos papilares. Então, assim, são várias coisas que podem acometer nessa válvula mitral que podem levar à regurgitação mitral importante. Então, nem sempre um só device vai conseguir corrigir isso tudo. Talvez a gente vai precisar de devices diferentes para cada tipo de acometimento valvar. Então, assim, por isso a importância da gente conhecer a anatomia dessa válvula mitral. E, assim, para tentar representar aqui para a gente, quando a gente vai falar de reparo valvar mitral percutante tipo head-to-head, é muito importante a gente conhecer as relações anatômicas dessa válvula mitral. De forma esquemática, a gente usa aí o punho cerrado, mostrando que o dedão como se fosse o apêndice atrial esquerdo e a classificação anatômica cirúrgica dessa válvula mitral.
em A1P1, folheto anterior, esse aqui, folheto posterior de cá, e a gente pode ter as regurgitações em A1P1, A2P2 ou A3P3. Quando a gente faz esse esquema, a gente sabe que aqui é anterior, porque a correlação está próxima à válvula aórtica, certo? Então, a localização dessa regurgitação é importante para a gente saber se a gente dá facilidade, se a gente tem como ou não resolver essa regurgitação por via transcatéter. As regurgitações A2P2 são as melhores, A1P1 a gente consegue acessar bem, A3P3 já é um pouco mais difícil da gente resolver por via reparo edge-to-edge. E o que é esse reparo edge-to-edge, né? A gente vai ver muito essa terminologia agora, uma terminologia nova. Tá? Antes a gente falava em mitra clip ou TMVR, né? Que é o reparo valvar mitral transcatéter. Hoje a gente usa esse termo edge-to-edge. Por quê? Porque novos devices surgiram, certo? Então ficou uma terminologia mais ampla. Para quem não sabe, para quem está vendo isso pela primeira vez, nada mais é do que a gente entrar através da cava inferior, certo? Pelo device, fazer uma punção transeptal e através desse septo interatrial, a gente vai entrar com um dispositivo, atravessar a válvula mitral e esse dispositivo ele vai pinçar o folheto posterior e o folheto anterior, causando esse pinçamento e com isso diminuindo a regurgitação mitral nesse ponto específico. Aqui, como eu falei lá, é o mais comum da utilização do reparo valvar mitral percutâneo seria o pinçamento aqui da porção A2P2 da válvula mitral. Esse pinçamento vai levar à diminuição da regurgitação mitral nesse ponto. A gente pode usar aí de um clipe a quantos forem necessários, desde que levando em consideração o surgimento de uma nova estenose ou diminuição da regurgitação mitral. Esse é o clipe que a gente vai ver, a gente atravessa a válvula, existe um braço que vai clipar, vai pescar esse folheto e depois ele vai se recolher aproximando esses folhetos. Ele é feito com esse steerable, todo visualizado via endoscopia, que é a máquina nossa de hemodinâmica, e guiado por ecocardiograma transesofágico, de preferência tridimensional. Então, aqui a gente tem o guia, o steerable, e aqui o clipe já liberado na válvula mitral, guiado pelo eco transesofágico. Os dois principais devices que a gente tem hoje é o Mitra Clip, foi o primeiro. Temos dois tipos, assim, já estamos aí na terceira geração. Temos o clipe, o NTR e o XTR. XTR com braços um pouco mais compridos, o NTR com braços um pouco mais largos. Acredita-se que com essas modificações a gente tem uma gama maior de válvulas para serem tratadas e uma diminuição importante na fração de regurgitação. O outro device é o da Boss, é o Pascal, tá? Funciona muito semelhante ao MitraClip e os dois é o que a gente tem para fazer esse reparo valvar mitral transcutâneo ou edge-to-edge. Mais importante, talvez, pré-procedimento, é a avaliação ecocardiográfica desses pacientes. Dentro desse reconhecimento anatômico, são várias características que a gente precisa saber antes de levar esse paciente para a sala. Eu já passei esse documento aqui para todos os nossos ecocardiografistas, todos eles já têm conhecimento disso. A gente precisa avisar o ecocardiografista quando a gente precisa dessa avaliação pré-procedimento para MitraClip ou para Pascal, porque são várias características que precisam ser filmadas para a gente poder enviar para a indústria, para isso ser analisado, para a gente tentar prever o comportamento desse clipe na hora de fazer o procedimento. A primeira coisa, talvez mais importante, seria o comprimento do folheto posterior, tá? Que a gente, no caso do NTW, precisa de um comprimento mínimo de 6 milímetros. Quando a gente vai usar o XTW, no mínimo 9 milímetros, que é aquele que tem o braço mais comprido.
A gente precisa saber o gradiente médio para a gente poder prever a utilização de um ou mais clipes, para saber se tentar prever se vai ter uma nova estenose mitral. Esses pacientes não costumam tolerar bem estenoses com gradiente de pressão maior que 5, tá? E com meio tempo de pressão diastólica maior que 150 milissegundos. A gente precisa de medir a área dessa válvula mitral, a largura do jato, né? O ERO. O ERO é muito importante para tentar predizer a importância dessa válvula mitral, porque hoje a graduação de importância da válvula mitral às vezes é um pouco subjetiva. A gente às vezes tem grandes jatos com poucas alterações hemodinâmicas, pequenos jatos com grandes átrios e grandes alterações. Então, assim, são vários quesitos para a gente tentar realmente graduar essa regurgitação mitral. E o ERO-A, é um desses, né? Quando a gente tem EROs maiores que 30, normalmente esses pacientes evoluem pior de forma mais rápida. Na regurgitação primária, é importante a gente ver a altura da ruptura de cordas tendíneas, que isso também consegue predizer a funcionalidade, se a gente vai ter sucesso na utilização do MitraClip, assim como a largura dessa ruptura, né? Para ver exatamente se a gente consegue pescar esse folheto. Quando a gente tem alturas de rupturas e larguras de rupturas muito grandes, às vezes o dispositivo não consegue pescar, a gente tem uma dificuldade de encaixar esse folheto para poder fazer a aproximação das bordas dos folhetos mitrais. O comprimento dessa coaptação também é importante, porque aqui a gente define se a gente realmente esse folheto vai entrar para dentro do clipe, eu ter uma captação importante desse folheto, e até mesmo para eu escolher o tamanho do device, se eu vou usar XTR, se eu vou usar NTR, para a gente tentar captar da melhor forma esse folheto. Então, são todas medidas importantes, né, para a gente, através dessas medidas, tentar predizer qual a configuração melhor do dispositivo a ser utilizado. Aqui, a título de conhecimento, para a gente poder localizar, a gente tem que fazer tantas visualizações de 5 e 4 câmaras, certo? Para a gente ver tanto superior, central quanto inferior, para a gente poder achar se essa regurgitação é mais A1P1, A2P2 ou A3P3. Isso aqui vai guiar a minha punção transeptal. Quanto mais medial, mais alta tem que ser minha punção transeptal, certo? E quanto mais alto, mais difícil eu consigo mexer esse steerable para chegar nas porções mediais para poder fazer essa clipagem. Saber se ela é mais anterior, mais média ou mais posterior, para saber na hora do posicionamento, se eu vou chegar no meu clipe mais para anterior, mais para posterior, eu tenho que pegar mais folheto anterior, mais folheto posterior. Tudo isso são visualizações que, antes do procedimento, facilita muito na hora da gente realizar claramente esse procedimento. A gente vê a via de saída do ventrículo esquerdo, a gente vê se está tendo movimento anterior sistólico, se não está, se essa regurgitação é mais lateral, mais central, mais medial. Então, tudo isso é importante para a gente na hora de fazer essa avaliação pré-operatória transesofágica. E hoje o multiplano, né, o 3D, vem para ajudar isso aí. A gente consegue ver tanto no intercomissural quanto no ântero posterior, a gente consegue enxergar essa regurgitação, tentar planejar melhor esse procedimento. E também a avaliação se essa regurgitação ela é primária ou secundária. São comportamentos diferentes, são desfechos diferentes na hora da utilização do reparo edge-to-edge. As regurgitações primárias, a gente vai ver mudanças estruturais na válvula, né, ou nas estruturas de suporte da válvula, enquanto a secundária, normalmente, vai ter uma disfunção global ou segmentar do ventrículo esquerdo, né, que vai ter uma disfunção papilar e ou de cordoalhas, diminuindo essa falta de captação. Então, assim, são formas diferentes de regurgitação que vão levar a desfechos diferentes
do nosso paciente e resultados diferentes na hora de se fazer um reparo head-to-head. E quando a gente pega os consensos lá de 2020, que é o último, a gente tem fluxogramas diferentes para o tratamento dos pacientes com regurgitação primária e regurgitação secundária. Nos pacientes de regurgitação primária sintomáticos, aqueles que têm risco proibitivo, tá? Apenas os de risco proibitivo, que têm uma anatomia boa e é um bom candidato para reparo valvar transcatéter, esses a gente pode fazer. Ele é preferível em relação à troca dessa válvula nos pacientes de risco proibitivo. Todos os outros, a cirurgia é melhor. E a gente vê isso no estudo que liberou a utilização do MitraClip pelo FDA, que é o estudo do Everest 2. Né? Eles foram alocados pacientes com regurgitação mitral 3 ou 4 cruzes, com mortalidade maior que 12%, risco de mortalidade pelo STS maior que 12%. A gente sabe que isso aqui realmente são pacientes muito graves, com risco muito alto, e que havia a contraindicação do cirurgião, certo? E que tinha critérios específicos, anatômicos, que poderia se fazer o reparo head-to-head. Como conclusão, o reparo head-to-head, nesses casos, conseguiu diminuir a regurgitação mitral, melhorou os sintomas, diminuiu as dimensões do ventrículo esquerdo em 12 meses, nesses pacientes específicos. Aqui não tivemos redução de desfechos clínicos, de hard endpoints, tá? Mas a gente conseguiu melhorar sintomas desses pacientes, por isso que a gente conseguiu liberar. A gente vê que a sobrevida livre de mortalidade teve uma queda, mas não é significativo. E a gente vê que teve uma diminuição importante em 12 meses dos pacientes com regurgitação 3 ou 4 cruzes, certo? Tanto na alta e mantendo isso aqui em 12 meses. Isso aqui usando pacientes com regurgitação primária, tá? A gente vê que o status de sintoma de New York Heart Association entre 3 e 4, que era a grande maioria e 80% antes do procedimento, isso cai para menos de 20% em 30 dias e 12 meses. Então, assim, realmente mostrando uma melhora importante de sintomas nesses pacientes. Mas quando a gente vê a classificação de Barlow, né, a classificação bom, agora eu lembro o nome de Cribier, para a disfunção primária da válvula mitral, a gente vê que existem disfunções primárias e disfunções primárias, né? Que é aquela que a gente tem uma disfunção fibroelástica inicial, certo? De uma cruz, com uma ruptura cordoária, um discreto fleio aqui, e a gente já vê uma fibrodisplasia, uma displasia fibroelástica um pouco maior, já com um folheto mais espessado, mais prolapsado, e a forma frustra da doença de Barlow, a gente vê que é uma válvula mitral toda acometida, e a forma de Barlow, que ela é toda espessada, toda a morfologia toda assim, destruída, um aparato valvar e subvalvar todo ectasiado, todo espessado. Então, assim, é uma forma que, a forma de Barlow, muito dificilmente a gente vai ter bons resultados através do reparo head-to-head. Aqui, normalmente, para as formas primárias, nem a plastia valvar mitral, às vezes, é possível na doença de Barlow. Aqui, normalmente, evolui para a troca valvar mitral mesmo. A gente vê que é uma válvula toda espessada, toda doente, toda sem coaptação, dificilmente, de forma cirúrgica ou de forma transcatéter, a gente vai conseguir modificar a anatomia dessa válvula. E o que dizem os novos guidelines aqui de 2021 para o manejo de válvula das doenças valvares? O reparo mitral head-to-head pode ser considerado nos pacientes sintomáticos de insuficiência mitral primária, desde que tenha critérios cardiográficos de elegibilidade, seja julgado inoperável ou de alto risco cirúrgico pelo Heart Team, e no qual a gente não considera um procedimento fútil, ou seja, um paciente que realmente
tenha prognóstico. Isso é um nível, uma classificação 2B, com nível de evidência B, tá? Aí, guiado aqui pelo Everest 2, pelo MITRE-FR. O MITRE-FR não mostrou o benefício da utilização do reparo edge-to-edge. Agora, é importante falar que nessa época a gente ainda era muito cru. A gente vê que com a curva de aprendizado, a regurgitação mitral diminuiu muito, a estenose mitral pós-procedimento diminuiu muito, e o resultado começou a melhorar muito nos centros com experiência. Nessa época do Everest 2, não existia centro com experiência. A gente estava aprendendo a utilizar, aprendendo como seria o comportamento desse device e como seria o comportamento desse paciente no reparo edge-to-edge. Então, assim, talvez estudos futuros, hoje, com NTE, com XTR, talvez em estudos futuros a gente consiga modificar essa conduta na insuficiência mitral primária, que hoje realmente é mais difícil, mais complicado, talvez também por ser multicausal, né? A gente tem aqui fleio, rotura de cordoalha, às vezes dilatação de anel, seja muita coisa para a gente tratar com device apenas. Talvez devices múltiplos, a utilização de neocordas, para a gente poder diminuir fleio, aumentar tethering, e depois fazer o reparo edge-to-edge, seja o caminho na insuficiência mitral primária com risco cirúrgico proibitivo. Bom, e são cenas para o próximo capítulo, mas eu acredito que tem muita coisa para acontecer na insuficiência mitral primária. Agora, quando a gente fala de insuficiência mitral secundária, isso é secundária à dilatação do anel, tá? Dilatação do anel diminui a coaptação dos folhetos, e com essa diminuição de coaptação de folhetos aumenta a regurgitação mitral. Também seria a primeira coisa é o tratamento do que está causando essa dilatação mitral. Seria o tratamento médico otimizado, certo? A gente tentando isso, diminuindo o remodelamento ventricular, diminuindo o volume ventricular e tentando com isso diminuir o anel mitral, talvez a gente consiga diminuir essa regurgitação, fazendo vasodilatação do paciente, etc. Se mesmo que esse tratamento médico otimizado, esse paciente continuar com sintomas, ele vai e for candidato para ressincronização, ele tem que ir primeiro para ressincronização. Foi ressincronizado, continua com sintomas, ele pode ser um candidato para o reparo mitral transcatéter. E aqui, se ele não for candidato para ressincronização, ele não tem dissincronia ventricular e ainda tem sintoma, e tem auto-risco cirúrgico, ele pode ir para reparo mitral transcatéter ou cirúrgico, né? Isso aqui vai depender de anatomia e de risco cirúrgico para o paciente. A gente sabe que os pacientes com ventrículos menores costumam responder menores que 70, principalmente, né? E esses dados anatômicos e clínicos, eles são essenciais para a gente tentar predizer o sucesso desse reparo transcatéter. Eu falei aqui de tethering, vocês vão ver muito falar de tenting, né, que são modificações anatômicas consequentes a essa regurgitação, a esse remodelamento ventricular que leva à regurgitação mitral. Tethering nada mais é do que as forças que as cordas tendíneas fazem no sentido de não deixar prolapsar essa válvula para o lado esquerdo, tá? Então, quando a gente fala de tethering, as forças de tethering é isso. Então, quando eu tenho disfunção de músculo papilar ou rotura de cordoalha, eu tenho modificações nesse tethering. E essas modificações de tethering acabam levando à retração dessas cordas tendíneas por remodelamento, a gente vê esse remodelamento da parede ventricular nesse sentido. Então, essas cordas começam a puxar a válvula mitral, essa válvula mitral acaba por ter esse formato triangular, né? Lembrando aí uma barraca, vamos dizer assim. Você sabe que esse povo, assim, eles inventam na hora, o cara deve ter chegado num camping lá no acampamento e resolveu falar que isso aqui parece uma barraca. E com isso, isso é o tenting mitral, seria essa forma de um teto de barraca da mitral, o que vai causar essa regurgitação central, e esse tenting acaba ser
acaba sendo muito importante no reconhecimento e quando a gente vai fazer esse reparo transcatéter, esse tente costuma ser essencial. E quando a gente fala de miocardiopatia chagásica, por exemplo, que é comum aqui no nosso meio, normalmente a gente não tem essa mudança no téter, a gente não tem essa conformação da parede do músculo papilar formando o dente, então, normalmente, os chagásicos não têm uma resposta boa quando a gente vai tentar fazer esse reparo head-to-head. Ele é mais feito nos isquêmicos, exatamente pelo dente, mas alguns chagásicos têm essa disfunção inferolateral do VE, que pode levar a dente, então, assim, são poucos casos, mas alguns casos a gente consegue realmente fazer adequadamente o reparo valvar head-to-head no chagásico. Então, a avaliação ecocardiográfica desse paciente, independente da etiologia, sendo secundária, é essencial para a gente poder programar o procedimento. Então, no isquêmico, normalmente a gente tem tente. No dilatado, como a gente tem um espaçamento dos dois músculos papilares, a gente não tem essa assimetria, então você não tem formação de tente, aqui existe uma separação mais linear dos folhetos, então fica difícil eu pescar esses folhetos quando eles estão horizontalizados. Por isso que, normalmente, são para pacientes isquêmicos a terapia head-to-head. E o estudo mais famoso, o COAPT, que foi o que mostrou a eficácia e a importância desse reparo mitral transcatéter nos pacientes com regurgitação secundária, eu quis pôr aqui os critérios de inclusão, isso aqui vai direto de encontro na nossa aula. Qual o paciente ideal para fazer o reparo valvar mitral transcatéter? O melhor é o secundário, tem os melhores desfechos clínicos, ecocardiográficos, de diminuição de regurgitação, e de hard endpoints. E esses secundários, isquêmicos ou não, desde que tenha critério cardiográfico para realizar o procedimento, eles têm que ter fração de ejeção entre 20% e 50%, diâmetro ventricular esquerdo diastólico menor que 70%, tem que ter uma regurgitação de 3 ou 4 cruzes secundárias, tem que ter classe, tem que ter sintoma, com classe funcional de 2 a 4, ambulatoriais, isso com a terapia médica otimizada, máxima tolerada, tá? Com ressincronização quando indicado. Esse paciente tem que ter tido pelo menos uma hospitalização em 12 meses, ou ter um BNP maior que 300 picogramas por ml, ou um NT-proBNP maior que 1.500. Tá? E tem que ser um paciente não candidato à cirurgia valvar mitral pelo heart team. Tem que ser um paciente de alto risco, seja por STS elevado, seja por fragilidade orgânica aumentada, independente, ele tem que ter uma avaliação pelo heart team, pelo heart valve team, e que seja contraindicada a cirurgia e indicado o reparo valvar mitral percutâneo. E a gente tem que acreditar, o time tem que acreditar realmente que o reparo transcatéter vai mudar a regurgitação e vai mudar esse paciente. Então, ele tem que ser avaliado tanto pela equipe de cirurgia quanto pela equipe de intervenção, porque o procedimento cirúrgico tem que ser descartado e o procedimento transcatéter tem que ser acreditado pela equipe de intervenção estrutural. E o que mostra para a gente? Que esses pacientes, em 24 meses, ele tem hospitalizações importantes. 151 pacientes que tiveram 283 hospitalizações em 24 meses, com terapia otimizada sozinho. E quando a gente põe MitraClip, a gente vê que tem uma queda importante aí de 47% nas hospitalizações, certo? Levando um intervalo de confiança entre 0,4 a 0,7, com um P muito significativo. Levando aí um NNT muito baixo, consequentemente. Quando a gente fala aí dentro da diminuição de hospitalizações,
a gente tem um NNT de 3,1. Então, a cada 3 pacientes que eu trato, eu consigo tirar um da hospitalização em 2 anos. Tá? Quando a gente fala de todas as causas de mortalidade, a mortalidade por terapia clínica sozinha é de 46%, contra 29% da terapia com mitraclip. Então, assim, são poucos devices ou poucas terapias que a gente consegue ver tamanha diminuição de mortalidade aí de 38%, né? Isso com terapia médica otimizada. A gente só aumentou o mitraclip nesses pacientes. Com NNT de 5,9. Então, para cada 6 pacientes que eu trato, eu salvo uma vida, seja por qualquer causa de mortalidade. Quando a gente faz o composto de morte ou hospitalização, a gente tem uma queda aí, ó, de 53% nesse composto. Então, assim, também com NNT muito baixo, de 4,5, mostrando que para esses pacientes bem selecionados, o mitraclip ou a terapia ED reparo valvar mitral assim, chega a ser incrível, é muito boa, né? Mas, assim, são poucos pacientes que preenchem todos esses critérios, né? Mas que a gente sabe que tem uma evolução muito boa. E quando a gente vai avaliar subgrupos nesses dois anos, a gente pega idade, sexo, a etiologia da miocardiopatia, se ele é ou não ressincronizado, se ele realmente foi internado no primeiro ano, todos esses pacientes, independente, todos os subgrupos, o mitraclip é melhor. A gente não vai ter diferença só naqueles pacientes com classe funcional 4, pré-procedimento, e nos pacientes que têm fração de ejeção maior que 40. Então, a gente vê que esses pacientes foram os únicos subgrupos que não tiveram diferença favorável nos pacientes com mitraclip. Todos os outros, né, seja o de alto risco, o de não alto risco, se tem 3 ou 4 cruzes de reabilitação mitral, todos esses, o mitraclip realmente foi melhor que a terapia medicamentosa otimizada sozinha. E quando a gente vai pegar nas terapias de insuficiência cardíaca, todas que têm classe 1 de recomendação, o mitraclip talvez seja a que tenha a menor diminuição de mortalidade. Talvez porque ele entre numa fase de mortalidade muito alta. Todos os outros, a gente entra numa fase de mortalidade um pouco mais baixa. Mas, olha, ele consegue, nesse paciente extremamente grave, diminuir em 42% a mortalidade. Então, assim, a gente consegue enxergar mais benefício do que inibidor de ECA, que Entresto, do que beta-bloqueador, do que aldactone, do que nitrato com hidralazina, do que terapia de ressincronização. Então, assim, o mitraclip vem mostrar o seu lugar. Então, é uma terapia muito importante. Então, é extremamente importante a gente saber qual paciente que realmente vai ter esse benefício e indicar, porque a gente vai fazer diferença, tanto em sintoma quanto em mortalidade para esse paciente. E agora, aqui como Late Break Trial, aqui no ACC de 2023, foi aberto os 5 anos de seguimento desses pacientes do COAPT. Então, assim, toda aquela melhora que a gente teve com 2 anos, será que a gente vai manter isso durante os 5 anos? Então, assim, quando a gente pega o principal, que as hospitalizações, em 24 meses a gente tinha essa diferença. Quando a gente chega em 5 anos, a gente mantém uma diferença importante na hospitalização dos pacientes com mitraclip. A gente vê, tem uma queda aí de 52,8% de hospitalizações desses pacientes em 5 anos, mantendo um intervalo de confiança muito bom nesses pacientes. Então, assim, a gente vê que essa melhora dos pacientes com 24 meses se mantém nos 5 anos. Tá? Os eventos relacionados ao device, que eram de 4 nos primeiros 30 dias, não tiveram aumento em 5 anos. Então, se mostrando que realmente é um device muito seguro a longo prazo, certo? Quando a gente pega os subgrupos novamente, a gente parte agora para uma melhora, inclusive, para aqueles pacientes que a gente mostrou de classe funcional 4 e para os pacientes com fração de ejeção maior que 40%. Então, para todos os subgrupos, nós tivemos melhora em 5 anos quando a gente fala em diminuição de hospitalização ou morte por todas as causas.
No composto morte e hospitalização, a gente vê também que se mantém aí a distância entre as curvas. Então, a gente vê que a terapia clínica, a diminuição de mortalidade e de hospitalização se mantém ao longo de 5 anos. Todas as causas de mortalidade, a gente também tem talvez aqui em 2 anos a gente tivesse um gap um pouquinho maior, e como eu disse, os pacientes são graves, eles morrem por outras causas, mas lá na frente a gente praticamente mantém essa diferença de 67% para 57% de mortalidade, com um intervalo de confiança aí até de 0,58 a 0,89, mostrando uma significância de diferença entre todas as causas de mortalidade para o MitraClip em relação à terapia otimizada, né, com uma diminuição aí de mortalidade na casa de 28%. Então, assim, independente, a primeira hospitalização por insuficiência cardíaca também mostrando uma diferença importante nos 5 anos, seja com 2 anos ou com 30 anos, isso se mantém. A gente vê aqui uma diferença de 54% para 2 anos e de 51% para 5 anos. Então, a gente vê que é uma terapia que se mantém ao longo do tempo. E mesmo para aqueles pacientes com crossover, que com 24 meses, a gente viu, pô, esse paciente ele vai melhorar se eu fizer MitraClip. Esse paciente foi feito MitraClip e começou a ser seguido aqui do zero. Quando chegou com 3 anos de seguimento, a gente já começa a ter uma melhora a gente já tem uma melhora de mortalidade desde o começo em relação à terapia clínica otimizada, e mostrando que mesmo tardiamente, ele mantém essa curva de diminuição de morte e hospitalização semelhante aos pacientes que não tiveram crossover. Então, é uma terapia que vem realmente para mudar a evolução da doença, da regurgitação mitral e do doente com insuficiência cardíaca e insuficiência mitral. A gente vê aqui no baseline aqui, de 30 dias, uma diminuição de morte que a gente não tem tanta diferença, que com o passar até os 2 anos, a gente tem uma mortalidade maior nos pacientes controle do que nos pacientes que receberam o MitraClip. E essa diferença de mortalidade aqui no gráfico de baixo se mantém até o 5º ano. A gente vê que a quantidade de pacientes em classe funcional 4 e classe funcional 3, classe funcional 4 não altera tanto, porque isso é muito mais doença muscular, talvez. Mas na classe funcional 3, a gente vê uma diferença importante entre o grupo controle e o grupo device. Então, assim, mostrando que realmente no quesito sintoma, no quesito mortalidade, existe uma diferença de se utilizar o MitraClip ou não nesses pacientes. Mas é claro que isso tem limitação, tanto do estudo quanto do device, né? Nós não tem como fazer terapia, fazer um estudo duplo cego. Eu sei quem eu estou colocando e quem eu não estou colocando. Então, isso tem vias de seleção? Pode ter, certo? Mas mesmo a gente colocando todos aqueles subgrupos em conta, mesmo colocando a perda de segmento dos 2 grupos, a gente continua vendo que em todas as causas de mortalidade, a gente tem um resultado consistente na diminuição da mortalidade. Esse estudo, o COAPT, foi feito com aquela primeira geração de MitraClip, né? Hoje a gente tem o NTR, tem o XTR, então a gente consegue mais efetivamente chegar a insuficiências mitrais menores. Isso pode mudar os desfechos nesses pacientes que foram submetidos a TEER, né, a terapia head-to-head. Outro viés é que no COAPT, a gente tinha pouquíssimos pacientes usando Entresto, né, inibidor de neprilisina, pouquíssimos pacientes usando inibidores da SGLT2. Então, assim, isso pode mudar o desfecho dos pacientes de insuficiência cardíaca? Pode, tem vários estudos mostrando isso. Mas será que esses agentes vão conseguir diminuir tanto a mortalidade que vai tirar o efeito da terapia mitral? A gente vê que, naquela época, com terapias medicamentosas diferentes e com terapias de reparo diferentes, teve diferença. E hoje, com terapias medicamentosas melhores e com terapias de reparo melhor, será que vai ter diferença? Acredito que sim. A gente vê aí que
talvez esses inibidores eles vão agir muito mais no remodelamento, muito mais, né, na função do que na fração regurgitante. Eles têm uma diminuição, principalmente o interesse, tem uma diminuição da fração regurgitante pela vasodilatação, mas isso não é tão importante no passar do tempo, porque existe essa falha de cooptação. A gente não mexe muito na questão anatômica do doente. Então, talvez esse combinado de novas terapias para insuficiência cardíaca com terapias anatômicas vai ser o principal, vai ser o que vai dar melhor resultado para esses pacientes, né? Então, a gente sabe dessa segurança. Durante esses 5 anos, a gente viu que não tiveram complicações extras dos pacientes submetidos a reparo valvar. Então, assim, é um device seguro em 5 anos. Eles são consistentes em todos os subgrupos, independente de idade, sexo, função ventricular, volume ventricular, etiologia da miocardiopatia, risco cirúrgico. Então, assim, a gente pode usar para uma gama muito grande dos pacientes, e a gente vê que esse status de sintoma, de qualidade de vida, ele melhorou nos 5 anos de follow-up com o tratamento do MitraClip, né? Então, a gente conseguiu fazer um reparo durável, com uma manutenção de qualidade de vida durável para esse paciente. Então, assim, a gente conseguiu diminuir sobrevida, mesmo naqueles pacientes de crossover, né? Aqueles pacientes que, depois de 2 anos de segmento, eles tinham um desfecho pior do que aqueles que fizeram o MitraClip. Assim, opa, vem cá vocês preenchem critério bom, vamos tratar aqui, agora que a gente sabe que é bom. Tratamos e a gente conseguiu melhorar a sobrevida, mesmo nesses pacientes que ficaram muito tempo sem o tratamento do MitraClip, né? Então, isso é importante para a gente saber que, independente do tempo, a gente vai trazer benefício para esse paciente. O prognóstico desses pacientes ele foi aumentado substancialmente, né? Mesmo naqueles pacientes que fizeram MitraClip lá atrás ou aqueles que entraram lá na frente. Então, mostrando realmente que o tempo não vai fazer muita diferença. Metade do grupo, aí assim, uma coisa um comentário importante, que metade do grupo controle morreu antes de ser elegível para o crossover. Ou seja, aqueles que sobreviveram, eu tratei, ele melhorou, o tempo não implicou. Mas aquele que eu não fiz MitraClip, metade deles morreram. Eu não consegui dar a melhor terapia existente para esse paciente em metade desses pacientes nos 2 anos, ou seja, a mortalidade é muito alta. Em 2 anos, metade morreu, e eu não consegui falar assim, porra, eu podia ter feito isso aqui de salvado. A gente estava aprendendo. Então, daí a importância da gente ter isso na cabeça, que quando tem um paciente que preenche esses critérios, ele tem que ser indicado para MitraClip. Vai ser bom, vai salvar a vida, vai diminuir a hospitalização, vai diminuir sintoma, tá? Então, quanto antes a gente indicar, melhor. Por quê? Porque esse paciente morre muito. E, independente do risco, teve benefício, né? E esses achados vêm mostrar que a gente precisa cada vez mais entender, né, a anatomia, entender o motivo e cada vez mais cedo procurar uma terapia adequada, seja para função ventricular, seja para anatomia mitral, seja para anatomia aórtica, mas assim, quanto antes, novas terapias devem ser aplicadas para a gente poder salvar vidas e melhorar sintomas desses pacientes. Então, assim, por isso a importância da gente estar ligado de tudo que está acontecendo, essa demora de novas tecnologias serem incorporadas aí ao SUS, ANS, isso implica de forma negativa, né, na condução e na sobrevida dos nossos pacientes. E quando a gente vai falar aí, novamente, de insuficiência mitral secundária, o último guideline que a gente tem, que é da Sociedade Europeia de 2021, ele vem mostrar que nos pacientes sintomáticos que não são apropriados para cirurgia por características individuais e que têm doença coronariana, que podem ser submetidos a angioplastia percutânea ou TAV, seguidos de terapia mitral edge-to-edge,
em caso de persistência da insuficiência mitral, a terapia TIR deve ser considerada em classificação 2A, nível de evidência C. Tá? Então, são pacientes que têm outra doença associada à insuficiência mitral, que não é incomum, né? Se eu posso fazer TAV no paciente, eu faço TAV, ver se tem melhora da insuficiência mitral, não tem insuficiência mitral, ele pode ser candidato a mitra clip ou Pascal. O paciente tem doença coronariana complexa, mas pode ser submetido à insuficiência a angioplastia, eu posso fazer angioplastia, ver se eu tenho melhora da insuficiência mitral, e se não tiver, ele pode ser submetido a terapia de reparo mitral percutâneo. Nos pacientes sintomáticos, não elegíveis para cirurgia, que preenchem critérios anatômicos e de quadro clínico de resposta ao tratamento de terapia mitral, eu posso fazer um classe 2A e aqui já nível de evidência B. A gente já tem estudos randomizados aí que justificam isso. Nos pacientes de alto risco, não elegíveis para cirurgia, que não preenchem critérios, certo, para TIR, mas que o Heart Team considera, em casos selecionados, a tentativa de procedimento TIR ou outro procedimento transcatéter, desde que aplicável e desde que tenha uma avaliação criteriosa e que esse paciente pode ir para posteriormente para um device de assistência ventricular ou para transplante cardíaco, ou seja, uma ponte. A utilização do TIR como uma ponte para transplante também já tem alguns estudos demonstrando eficácia, tá? São estudos menores, mas essa ponte para transplante é muito importante, principalmente em pacientes jovens, né? Numa classe 2B, nível de evidência C. Então, são pacientes que a gente tem que ter na cabeça, que a gente pode e deve utilizar o reparo mitral percutâneo para, no futuro, levar ele para o transplante. Então, assim, são doenças diferentes, com tratamentos diferentes, com indicações diferentes e com resultados diferentes, mas que se superpõem. Às vezes temos doenças degenerativas primárias, com dilatação anular. Então, assim, quando utilizar, como utilizar, é sempre, gente, muito importante. A habilidade e experiência do operador, conhecer bem o seu paciente, saber que ele está sendo bem tratado e conhecer adequadamente a anatomia. Quando a gente tem isso tudo reunido num time engajado em tratar esse paciente com doença estrutural cardíaca, a gente tem cada vez melhores resultados. Cada vez mais eu vou poder chegar e fazer um reparo valvar cirúrgico num paciente que antes a gente fala, não, esse paciente não é candidato, mas hoje a gente tem terapias minimamente invasivas, que a gente pode fazer terapias combinadas, a gente às vezes tem uma doença degenerativa primária, que acomete também a aórtica, às vezes a gente vai lá, troca, faz uma TAG, vê se melhora um pouquinho, depois entra com reparo minimamente invasivo, trata coronário, depois vai para reparo invasivo, a gente consegue aumentar a indicação de cirurgia de reparo, de plastia mitral, que é a mais importante, tanto na primária quanto na secundária. Hoje, cada vez mais, a gente tem devices cirúrgicos de plastia, né, que na secundária, que fazem anuloplastia, faz reparo de cordoalhas, né? A gente tem neocordas, a gente tem o cardioband, que a gente pode utilizar e anéis mitrais para fazer esse reparo cada vez mais eficaz, né? E pacientes que antes eram considerados de risco extremo ou inoperáveis, ou que não se tinham o que fazer, que eram pacientes que ficavam em cuidados paliativos, a gente consegue cada vez mais, com essa reunião, com esse ganho de habilidade, com esse ganho de experiência, com essa curva de aprendizado, cada vez mais indicar o mitraclip com a melhora do device também, tanto para os pacientes primários quanto para os secundários. Então, assim, é uma análise individual, né, do paciente, criteriosa e em time, para a gente saber qual que é o melhor para esse paciente. E essa briga de se a gente vai fazer troca valvar, se vai fazer plastia mitral, se vai fazer reparo transcatéter, ou se vai ficar em cuidados apenas com terapia medicamentosa otimizada, isso é uma briga. Às vezes o cirurgião quer fazer a troca, ou
clínico acha que não dá para fazer porque é uma insuficiência cardíaca avançada. Às vezes o cirurgião não quer fazer plastia porque não domina aí esses novos devices, essas neocordas, esses anéis, é mais demorado. Aí ele quer trocar, o clínico não quer que troque, porque a plastia realmente tem resultados melhores que a troca. Então, assim, às vezes isso é uma briga muito grande, é uma dificuldade muito grande de chegar a um consenso do que é melhor para esse paciente. Porque o paciente é muito complexo, são anatomias complexas, são devices complexos, são devices que exigem uma curva de aprendizado para a gente poder utilizar tanto pelo cirurgião quanto pelo hemodinamicista. E aí, eu acho que vem o mais importante, gente, que é alguém para mediar essa briga. É uma coisa que a gente tem tentado utilizar muito no hospital, é uma coisa que todo hospital que tem cardiopatia, tem tratamento de cardiopatia estrutural, seja ela cirúrgica ou percutânea, a gente tem que ter esse heart team ou heart team voltado para essas doenças valvares estruturais. São doenças complexas, são doenças de desfechos graves, são doenças de mortalidade alta e rápida. Isso não estou falando só de mitral, não, é mitral, aórtica, tricúspide, pulmonar. Então, assim, a gente realmente precisa de saber como lidar com esses aparatos. E esse heart team, esse heart valve team, ele tem que ser bem treinado, ele tem que participar, ele tem que estudar, ele tem que conhecer o paciente para tomar a melhor decisão. Eu acho que se a gente tem que tirar alguma coisa daqui, é isso. São pacientes individuais. A gente tem guidelines que nos orientam de uma forma genérica, mas a individualização é muito importante. O acesso do risco individual desse paciente é muito importante. Então, assim, se tem uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, é isso. E lá atrás, no primeiro slide, eu coloquei que o quadro econômico e social também é muito importante na escolha desse paciente, é mesmo. A gente vive num país de terceiro mundo, está cada dia mais difícil incorporar tecnologias novas, inflação médica avançada. E o que a gente tem hoje de terapia valvar mitral percutânea dentro desse quadro econômico e social? Foi pedido para a ANS lá atrás, pela própria indústria, né? Perguntou para a ANS, e aí, a gente vai entrar ou não? A ANS considerou o reparo valvar percutâneo transcatéter como uma valvoplastia mitral percutânea. Então, assim, falou, não, isso aí é uma valvoplastia. É mitral e é percutânea transeptal. Então, assim, eles colocaram o MitraClip no mesmo nível do balão de Noé, que é utilizado desde a década de 50 no tratamento de estenose mitral reumática, né? Ou estenose mitral em si. Então, assim, são devices diferentes, preços diferentes, tecnologias diferentes, e eles querem padronizar como se fosse a mesma coisa, não é. Então, colocou lá, então o plano de saúde não reembolsa adequadamente hoje o MitraClip, nem o device, nem a tecnologia, nem de forma de honorários. Então, assim, porque são procedimentos muito diferentes. E aí, quando a gente pega as operadoras de saúde, elas seguem o que a ANS escreveu. Então, assim, hoje a gente não tem a liberação apaziguada nas operadoras de saúde. A gente não consegue fazer um paciente, mesmo que ele preencha todos os critérios para se utilizar o MitraClip ou o Pascal, a operadora de saúde ela nega. Então, hoje são procedimentos que chegam ao Cath Lab de forma judicial, né, porque não tem outra maneira. A gente sabe que o paciente tem benefício, então só de forma judicial que ele chega. A CBHPM mudou isso em 2019, ela criou um código para reparo valvar mitral percutâneo, que é diferente de valvoplastia mitral transeptal, né? Porque são procedimentos realmente muito diferentes. A CBHPM tentou ajustar isso, mas CBHPM é a reunião de médicos. Então, assim, isso não foi seguido nem pela ANS, nem pelas operadoras de saúde. E a gente esbarra no preço. É uma tecnologia nova, é uma tecnologia difícil, foi muita engenharia, muito estudo investido para chegar onde a gente está hoje. Então, realmente é um device de preço elevado. A gente está falando de procedimentos aí de 200 a 250 mil reais. Então, assim, são poucas pessoas que têm condição
de pagar e realizar esse procedimento. E como a gente tem uma dificuldade de realizar esse procedimento, a gente tem uma dificuldade aí de curva de aprendizado e de serviços especializados. E tem vários estudos já mostrando que a curva de aprendizado é muito importante no desfecho desses doentes. Então, serviços que fazem menos, eu não lembro se é 50 ou 150 por ano, têm resultados piores do que fazem mais. Isso é normal. E a gente chega hoje, especificamente em Goiás, esses procedimentos estruturais são restritos e disseminados. Toda hemodinâmica, seja ela boa ou ruim, hospital bom ou ruim, com capacidade ou com infraestrutura ou não, estão sendo habilitados para fazer esse tipo de procedimento. Isso dificulta muito, né, da gente tentar ter o resultado desses estudos. Acaba tendo que trazer médicos de fora, o que encarece mais ainda, a gente tem que ter proctor, tem que ter gente de experiência do nosso lado para poder dar o melhor para o nosso paciente. Então, são coisas aí que dificultam o nosso procedimento. E só a título de conhecimento, como eu falei que a gente tem uma válvula mitral complexa, com devices complexos, hoje várias coisas estão sendo desenvolvidas, né? O cardioband para fazer anuloplastia, né? Dispositivos percutâneos de anuloplastia, né? O Milliped também, que está em estudo também para tentar diminuir esse anel mitral, e as próteses mitrais exclusivamente percutâneas estão sendo testadas e desenvolvidas para pegar essa gama de pacientes aí, maiores pacientes de alto risco, talvez até de baixo risco no futuro, para a gente poder fazer o reparo percutâneo dessa válvula mitral. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita coisa sendo estudada, tem muita coisa sendo desenvolvida para a gente poder dar o melhor tratamento para o nosso paciente com regurgitação mitral. É isso aí, eu acho que eu tinha para falar, é isso. Me desculpe aí pelo tempo, mas, assim, é muita coisa, é um tema instigante, é um tema que eu gosto muito, então era muita coisa para falar. Muito obrigado aí, gente. Podemos parar de compartilhar agora a tela, Fernanda? Obrigada, Muito Fernanda. boa aula. Muito bom. E a gente sempre volta, né, nesse ponto, doutor Maurício, porque alguns clínicos, assim, eles têm muito medo de indicar um procedimento e o paciente não ser tão bom respondedor. Então, eu acho que essa mensagem final do Fernando de que o procedimento, o dispositivo é seguro, né? O último estudo com análise de 5 anos reforçou isso, essa segurança. E aí, eu acho que o nosso receio tem que ser muito grande quando a gente perde o momento para indicar, porque quando esse paciente dilata demais, ele já passa a ser, né, talvez até nem indicado mais para o CLIP. Ou quando a gente não simplesmente esquece que existe a terapia. Me incomoda muito mais eu não fazer algo que eu poderia fazer, né, diante de uma doença com uma mortalidade tão alta, do que, às vezes, indicar e o paciente daqui a um tempo a gente perceber que não respondeu tanto assim. Quando eu pedi para o Fernando fazer uma aula assim, para quem que eu devo indicar? É porque eu acho que essa deve ser a nossa ansiedade. A insuficiência mitral incomoda muito a insuficiência cardíaca há muitos anos, né? Eu acho que desde um estudo bem, assim, clássico, acho que é o estudo do Bowling, lá atrás, na década de 90, no início da década de 90, os cirurgiões tentaram e publicaram, estudaram e se esforçaram muito com diferentes técnicas cirúrgicas para abordar a válvula mitral, pela sua complexidade anatômica, mas muito mais pela sua complexidade funcional, né? E porque o surgimento e a piora da insuficiência mitral deteriora muito rapidamente o paciente em termos de insuficiência cardíaca. E a gente observa que esse paciente que tem insuficiência mitral, ele responde muito menos ao nosso tratamento clínico. Muito menos, né? A gente sabe que o tratamento clínico evoluiu bastante, ok. O próprio resultado, né, do novo COVID repercutiu essa diferença no tratamento clínico com a incorporação dos inibidores do SGLT2 e dos ARBs. E isso foi bom, né? Isso ter se confirmado, porque a gente reafirma de novo que nós estamos no caminho certo, mas não indicar
ou demorar tempo demais para pensar nisso me incomoda. Então, no ambulatório com os residentes, a gente faz um exercício que é, no final das condutas, a gente faz as nossas condutas e coloca um planejamento. Por exemplo, no retorno com 3 meses, avaliar se esse paciente não passa a ser candidato para ressincronizar, né? Talvez não. Na maioria das vezes isso não vai acontecer, mas assim, a gente registra que a gente pensou, né? Porque se aquele paciente depois volta com outro colega, ele não precisa começar do zero, ele não precisa esperar mais 6 meses. Né? Eu sempre falo isso, que 6 meses é um tempo importante para esse paciente. Isso já está há mais de 20 anos demonstrado, que quando você retarda, né, quando você se coloca numa inércia de tratamento do paciente, ou demora mais de 6 meses para otimizar a terapia, ou para definir um novo rumo terapêutico para esse paciente, você aumenta a mortalidade dele, né? Então, eu queria registrar isso aqui, que é pensar no próximo passo do tratamento do paciente com insuficiência cardíaca e registrar, eu acho muito importante, sabe? Não perder o time. Porque, por exemplo, quando eu olho para a nossa casuística no ambulatório, nós temos um ambulatório robusto hoje. Eu não tenho nenhum paciente com MitraClip. Tenho muitos pacientes a maioria tem insuficiência cardíaca, e eu não tenho nenhum com MitraClip. Né? Será que a gente não pensou? Será que ele não veio pensado? Então, é desafiador mesmo, porque o que a gente quer do MitraClip é uma solução valvar para um problema ventricular, né? Muitas vezes. O MitraClip, ele é isso, ele é uma solução valvar para um problema que é ventricular. Mas me incomoda muito perder esse tempo de indicação e os benefícios. Outra questão também, né, que esse estudo de 5 anos mostrou, que é a qualidade de vida, né? Melhorou muito os indicadores de qualidade de vida do paciente, que é um desfecho secundário, não é o mesmo que redução de mortalidade e internação, mas que foi intensamente repercutido o resultado de 5 anos do COAPT, né? E que, inclusive, atenuou um pouquinho o custo do procedimento quando você ajusta pelo tempo de vida, pelo anos de vida, ajustado pela qualidade de vida, que é o QALY, né? Que é o que a gente usa para falar se uma coisa custa caro ou não, em termos de saúde. Mas muito obrigada, Fernando, muito edificante. Eu estava avaliando o segmento de 5 anos aí do COAPT que o Fernando apresentou, e acho que tem um dado que é importante ressaltar até aqui para o registro. A taxa anual de hospitalização por insuficiência cardíaca durante os 5 anos foi de 33% por ano no grupo que colocou o MitraClip e 57% no grupo controle. Então, a gente tem que ter uma expectativa que é assim, ó, mesmo tratando, a taxa de internação é 1/3, né, para quem colocou. E outra coisa importante, a mortalidade durante os 5 anos, o número bruto, assim, né, 57% no grupo device e 67% no grupo controle. Então, assim, ainda é uma coisa muito grave. Então, aquela coisa, você espera que em 5 anos, tratando com toda a excelência no ensaio clínico, você teve uma mortalidade de 57% aí no grupo device, 67% no grupo controle. Então, ainda é muito alto, né? Então, quando você escolhe um tratamento desse, é caro, muda a qualidade de vida, isso é importantíssimo, mas ainda temos em 5 anos uma alta taxa de mortalidade, que é muito melhor do que a outra, mas ainda é alta, né? Então, é uma coisa muito difícil, né, cara? Hospitaliza 1/3, né? 1/3 não é pouco. Você fala assim, ó, esse ano aqui a chance de acontecer é 1/3. É muita coisa. Para o cara bem tratado pra caramba. É difícil demais. É porque a doença primária é muito grave, né? A insuficiência mitral é secundária, mas a doença mitral, que é a miocardiopatia, ela é muito grave, a insuficiência cardíaca é muito grave. Ela mata muito por disfunção ventricular, por arritmia, por fibrose, por outras coisas que não a insuficiência mitral. E eu estava conversando com os residentes esses dias, aquela coisa do... Que nem a gente tem um caso aí do Maurício, que assim, tratou a estenose aórtica, tratou com a TAV para melhorar a insuficiência mitral, e muitas vezes a insuficiência mitral ainda fica lá amarrada, e aquela coisa, hesita, vai colocar MitraClip, não vai. Eu acho que começa a ser um caminho que pode ser pensado, né? Não sei, Maurício, a gente estava falando sobre a dona Cira esses dias, essa questão toda. E já é 2B isso aí, né? Já é 2B. Às vezes a gente tratar a aórtica, ou tratar a coronária, aí você espera um pouquinho, vê se a mitral vai melhorar. Não melhorando, a gente pode ir fazer. Isso aí já está em guideline já. Eu queria até comentar esse que o Juliano falou e a aula do Fernando, mas antes, acho que não sei se o Fábio Turco ainda está com a gente. Está por aí, Fábio? Tá, sim. Tá. Bom, o Fábio, eu queria que você comentasse, assim, obviamente, de uma maneira bem
sensitiva, não documentada, se você tem uma percepção, você tem um volume de eco muito grande, você, o seu grupo, no ENCORE, mesmo fora, e mesmo sabendo que não faz uma avaliação específica para MitraClip, mas você acha assim, quantos por semana ou por mês você dá uma olhada e acha que aquele poderia ser um caso indicado para uma terapia mitral, não necessariamente, especificamente MitraClip. Você conseguiria dar uma palhinha para a gente? Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver se eu ligo o vídeo aqui, peraí. Não estou conseguindo ligar a câmera aqui. Peraí. Foi? Eu sei que você é bonitão, mas pode falar sem aparecer também. Ok, Maurício. Então, esses casos de MitraClip, da forma como eles são hoje, não tem muitos casos que a gente consegue ver que preenche todos esses critérios, né? A gente pega bastante insuficiência mitral, principalmente de grau moderado acentuado, mas preenchendo todos esses critérios que esse estudo COAPT coloca, não são muitos. A gente não consegue ver tantos casos assim. Por quê? Porque a maior parte das vezes não está otimizado tudo que precisa, não fez a ressincronização, não está na dose máxima da medicação, mas muitas vezes o paciente também não tolera mais. Mas o que eu acho que vai acabar acontecendo é o que aconteceu com a TAV. Essas indicações vão começar a ser cada vez jogadas mais para baixo um pouquinho, os critérios vão começar a ser alargados, porque assim como a TAV, a primeira leva era de paciente muito grave, e foi mostrando que a melhora foi sendo estendida para outros grupos moderados, né? Então eu acho que no MitraClip vai acontecer a mesma coisa. Mas hoje, para falar assim, quantos casos a gente pega por semana para avaliar especificamente o MitraClip, eu diria que são muito poucos casos que são especificamente solicitados para vamos fazer a avaliação do MitraClip, entendeu? Muito pouco mesmo. Muito bom, Fábio. Acho que está cortando aqui o meu vídeo. Maurício, quando a gente fala em prevalência, com envelhecimento populacional, a prevalência da insuficiência mitral é muito maior que da estenose mitral, quase o dobro, né? Quando a gente pega as estatísticas americanas. Então, assim, se não está chegando, é porque a gente não está olhando direito. Mas, assim, a prevalência realmente é muito maior da insuficiência mitral do que da estenose aórtica. E eu estou falando do Fábio, não, estou falando da gente como clínico, né? Uhum. Porque a gente está pesquisando mal ou olhando mal isso aí. E, assim, eu acho que com esse último trabalho aí do segmento de 5 anos, a gente vê que em todos os subgrupos, inclusive um subgrupo muito específico, que são aqueles com fração de injeção maior que 40%, eu tenho benefício. E quando eu jogo isso para dentro, pacientes com mais de 40% de fração de injeção, gente, eu aumento demais a gama de indicação. Entendeu? Então, desde que tenha a resolução do Heart Team e que eu consigo expandir dentro desses subgrupos analisados que mostraram benefício na análise do subgrupo, a gente consegue indicar mais. Exato, mas o que eu estou falando é exatamente isso. Eu acho que existe muitos casos, mas poucos estão chegando com a visão especificamente de vamos fazer a avaliação por esse caso, né? Que é o que você colocou bastante durante a aula, de que todo Heart Team tem que estar de olho, do clínico ao ecocardiografista, que é o que vai ver, esse aqui pode ser um caso que seja interessante para se pensar nisso aí. E o que a gente faz, por exemplo, entra em contato com vocês, falou, Fernanda, aqui, tem um caso aqui que pode ser interessante. Pode ser que não aconteça, mas ter o olhar de que aquilo ali pode ser aquele pode ser um caso interessante. Pode ser excluído depois, mas ele tem que ser, né, o tempo todo ser pensado em todos os passos do Heart Team para todo mundo estar de olho. Então, hoje chega muito pouco caso especificamente para falar, vamos fazer um transesofágico focado nisso aqui, né? Mas eu também acho que tem uma gama gigante para ser feito. O que eu acho ótima essa discussão, e para mim
fica um certo senso comum que eu queria ponderar com vocês, é o seguinte, um professor meu dizia que você só cumprimenta quem você conhece. Então, se a gente não estiver procurando, a gente não vai encontrar. Mas o que eu queria trazer para essa reflexão é um aspecto ético. Se a gente for olhar, como o Fábio bem disse, em medicina e em hemodinâmica, isso é muito claro, a gente sempre começou daquilo que era impossível para aquilo que era desejável, né? Então, nós começamos a fazer angioplastia em tronco de coronária esquerda quando o paciente era inoperável. Nós começamos a colocar stent quando o paciente era inoperável. E assim sucessivamente. E aí a gente começa naquele paciente que tem o pior prognóstico. Por quê? Por uma questão ética. Porque se a gente tem uma outra terapia que até aquele momento parece melhor, não seria ético a gente começar a testar coisas num paciente que, em tese, teria uma opção melhor. Aí o tempo vai demonstrando que aquilo que era reservado aos inoperáveis começa a ficar melhor para aqueles que são operáveis, né? Nós estamos vivendo esse momento agora, isso na TAV. Já passamos pelos stents, pela angioplastia, então na TAV aí testando TAV em paciente de baixo risco, né? E começamos no inoperável, depois no de difícil, depois no intermediário e tal. E a gente começa a ver que o tratamento é ainda melhor naqueles que têm melhor prognóstico. E como o Fábio bem pontuou, e eu acho que nós vamos chegar nisso, e a observação do Juliano acho que ilustra bem isso, quer dizer, apesar de a gente ficar feliz, a gente vê o entusiasmo do Fernando e o entusiasmo dele, a gente entende, porque já fizemos os casos juntos aí, o primeiro resultado foi catastrófico, porque a gente não sabia indicar bem. Quando eu digo a gente, é a comunidade científica, né? Naquela época. Hoje a gente já sabe indicar melhor e os outros casos foram espetaculares. Então, a gente vê que morreu muito e continua internando muito esse terço, porque o doente já era grave. O que a gente está tentando fazer um exercício de premonição aqui é de que daqui a pouco a gente vai tratar esses pacientes mais cedo, né? Aí vem a outra ponta, o outro extremo do espectro da ética. Hoje, a gente não identificar e não indicar, a gente também está ferindo um preceito ético, como se estivéssemos ferindo lá atrás de indicar uma terapia desconhecida quando existe outra conhecida. Então, a gente começa a virar essa chavinha e daqui a pouco, como bem disse a doutora Débora, se você não registra no prontuário do paciente que você pensou, porque aí você vai esbarrar no econômico, vai esbarrar no critério de elegibilidade, vai esbarrar num monte de coisa. Mas não pensar numa terapia que é possível e que já demonstrou que é efetiva, aí nós saltamos para o outro extremo da ética, que é não oferecer para o paciente o que há de melhor. Acho que é uma reflexão que é a minha contribuição aí para a excelente aula que o Fernando deu aí, por esse passeio aí na doença mitral, nas indicações, nas possibilidades, desde lá de trás. É isso. Acho que 8h20... Maurício, doutora... Maurício, é só um comentário aqui que eu acho muito interessante, assim. Eu tinha duas perguntas da doutora Débora, né? E ela fez e respondeu as duas. Ela que mais lida com esse tipo de paciente, e com elegância, é claro, e que o conteúdo, que eu admiro muito. Se ela acredita nesse método e se ela tem algum caso. Pelo que eu entendi, ela pode até acreditar pela educação, pela elegância que ela tem. Mas ela não tem nenhum. Olha que interessante. Ela está com esses pacientes há quanto tempo, né? Então, assim, lá no fundo, e principalmente nisso que você falou do ponto de vista ético e tudo, e de conhecimento da doença aqui para frente, antecipar esse tratamento desse paciente, parece que não está tão segura assim em fazer. Ela não se sente segura em fazer nesse sentido. Não sei se ela está por aí ainda, mas assim, você vê que ela não tem nenhum caso, né? E o Fernando vendeu muito bem o produto dele. A aula foi muito boa, gostei muito. O cara demonstrou conhecimento. Eu achei que nem fosse parar de falar, porque estava empolgado no final. Mas, assim, eu conheço o Fernando há algum tempo, sei da preocupação em manter isso aí, em manter falar o que ele sabe realmente ele estuda muito para isso.
Mas quem mais lida com isso é a doutora Débora, e pelo que eu entendi dela, ela não tem nenhum caso, e pelo jeito, eu não sei se ela acredita, mas ela não está muito convencida ainda não. É um comentário que tem que fazer só. É isso mesmo, doutora Alves. Estou convencida, sou convencida, né? Assim, eu comecei a me interessar, eu acho que por esse tratamento, porque a tese do meu esposo foi em plastia da válvula mitral, né? Com remodelamento anatômico, né? Com uma mudança anatômica no ventre, que é a papilopexia cruzada. Então, depois de ler junto com ele aí todas, até então, né, as técnicas modificadas para troca mitral, preservação de subvalvar, entender esse papel estrutural da válvula mitral, funcional, não só anatômico, mas funcional da mitral na contração ventricular, quanto mais você lê, mais você se interessa, né? Mas essa é uma decisão, e é isso que eu queria reforçar aqui. Muitas vezes ela não é só do clínico, às vezes o clínico pensa nisso, né? No coração eu tenho paciente com clipe mitral, no ENCORE eu não tenho, e hoje eu acho que eu tenho mais pacientes no ENCORE do que no coração, talvez. Por quê? Porque esbarra, a gente precisa pensar. Quando você indica uma terapia, doutor Álvaro, essa decisão é muito do heart team, né? O clínico às vezes levanta a ideia, mas a gente tem que ir lá na hemodinâmica, a gente tem que parar, tem que ir lá na hemodinâmica, discutir com o colega hemodinamicista. No ecocardiograma, às vezes vem uma insuficiência mitral que não é tão intensa quanto a gente pensou. Então, a gente tem que colocar no pedido, e eu estou fazendo aqui a minha culpa mesmo, né, como clínica. A gente tem que colocar nesse pedido, falar, olha, avalia para mim, será que esse paciente não é? Vamos fazer um transesofágico ao invés de um eco transtorácico para essa insuficiência mitral aqui? Ah, mas é uma insuficiência mitral secundária, né? É o que eu estou dizendo, é que é um problema ventricular, não é um problema primariamente valvar. Você está querendo oferecer uma solução valvar para um problema ventricular? Exatamente, é isso. Mas nós precisamos, nós clínicos, precisamos externar isso e chamar todo mundo para conversar, né? Porque às vezes você pensa, mas fala, não vai melhorar tanto, olha lá o resultado, é o que o Juliano falou, a mortalidade ainda é muito alta, não vai resolver. Então, nós clínicos precisamos acreditar de verdade e trabalhar acreditando, não só acreditar, mas trabalhar acreditando. É aí que a gente vai chegar na indicação. E discutir com todo mundo, e todo mundo na mesma linha de pensamento, com a mesma vontade de acreditar, de escolher o que é melhor para o paciente, e isso dá trabalho. A gente não consegue fazer isso numa consulta de 5 minutos, uma consulta mal remunerada, né? Registro sempre, mas a gente não consegue fazer. Aplicar um questionário de qualidade de vida. Quem que aplica? Quantos clínicos aqui aplicaram no último ano? Nenhum, tenho certeza, ninguém aplicou. Né? A gente vai muito assim, melhorou, estou mais ou menos, tá? É muito subjetiva essa avaliação. Então, quando eu coloco aqui a minha culpa, é para chamar todo mundo para essa discussão, mas para fazer de verdade, objetivamente, usando os instrumentos que a gente tem, e chamar para discussão, porque nunca vai ser uma decisão só do clínico. Obrigada pelos comentários, viu? Tão gentil. Pessoal, 8h24, acho que temos agendas a cumprir, né? Discussão excelente. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pelo conteúdo, pela disposição, pelo entusiasmo. Doutora Débora, doutor Juliano e os demais presentes aqui. Um assunto tão específico, o pessoal grudado aqui até agora é encantador de se ver, né, Débora? Obrigado a todos. Até a próxima terça ou quinta à noite, né, Juliano? Temos uma sessão com Brasília, né? Então já fiquem a postos aí. Ótimo dia, ótima semana. Tchau, tchau.